Olá, professores, educadores, profissionais da educação, mães educadoras que nos acompanham por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu creio que esta é uma das aulas mais aguardadas nesta página. Por todos que me acompanham, é uma das dúvidas que eu mais recebo por aqui. Como ensinar os sons das letras? Por que ensinar os sons das letras? E hoje eu não quero dizer para você que esta aula eu vou trazer aqui para você um vídeo ensinando todos os sons e isso basta. Não é sobre isso, porque não é o que será determinante. Isso, inclusive, você pode encontrar em diversos vídeos aí na internet, né? Inclusive, na página do Instagram, eu tenho vídeos que ensinam sons das letras. Mas o que eu quero trazer aqui é muito mais profundo. Eu sempre repito para vocês que você precisa conhecer a teoria para embasar a sua prática. O que vai dar segurança no que você vai fazer, no que você estiver fazendo, é a teoria, é você conhecer exatamente o que você está fazendo. E não só fazer e repetir o que você tem visto por aí com outras pessoas te indicando. Então, não é um vídeo só para ensinar os sons das letras, é um vídeo mais profundo. Ele vai trazer para você a importância de ensinar os sons das letras e como esse ensino se correlaciona com o sucesso da leitura. Vamos lá, eu quero compartilhar com você aqui algumas imagens, né? Um slide. Eu preparei um slide para te ajudar visualmente a compreender o que eu vou trazer aqui para você. Então, o que teremos então nessa aula? Você vai entender aqui o porquê ensinar os sons das letras, o como e quando ensinar, que também é importante, talvez seja até o mais importante aqui nesse momento. Existem pessoas aí mostrando como ensinar de diversas formas. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês, a maneira de ensinar está baseado no que a ciência da leitura tem comprovado que funciona. Então, tudo aqui está documentado e existem referências para que você possa buscar quem é os autores, quem são os estudiosos, os pesquisadores que têm trazido essa prática para a educação. E também o mais esperado, exemplos práticos de como você pode colocar isso dentro da sua sala de aula ou dentro da sua casa com a sua criança, caso você, mãe, esteja ensinando para o seu filho. E tudo aqui de uma forma bem prática eu quero trazer para você. Vamos lá? Primeiro, eu quero trazer alguns pontos de atenção para você. Veja bem, a pré-alfabetização, eu já até falei sobre isso na jornada do professor alfabetizador. Não sei quantos de vocês assistiram, mas vale a pena assistir. E eu falei muito sobre as habilidades que antecedem a alfabetização. E ensinar os sons das letras é uma dessas habilidades. E ela não está relacionada apenas à idade. Ela está relacionada ao desenvolvimento das habilidades. Isso quer dizer o quê? Que independente da idade da criança, se eu vou ensiná-la a ler, se eu vou iniciar o processo de alfabetização com ela, eu começo com a pré-alfabetização. São essas habilidades que vão garantir que a alfabetização dessa criança seja bem-sucedida. E isso também significa, o segundo ponto de atenção, é que eu não vou pular etapas. Eu preciso, antes de tudo, oferecer uma boa pré-alfabetização. O sucesso da alfabetização está intimamente ligado com a qualidade da pré-alfabetização. Uma criança de 4 anos que está iniciando ali o processo na pré-escola, com o ensino e o conhecimento das letras, precisa do mesmo conhecimento de uma criança que tem 8, 9 anos que ainda não sabe ler e vai iniciar também o processo de alfabetização. Então, não adianta. A criança chegou uma idade ou até passou da idade considerada ideal para ser alfabetizada, ela está mostrando que ficaram lacunas no processo. Isso significa que etapas podem ter sido puladas. Então, é nesse momento, ó, essas crianças precisam do mesmo conhecimento. Elas precisam entender como utilizar esse conhecimento dos sons das letras para ler e escrever palavras. E não preparar uma criança para a alfabetização seguindo uma metodologia que seja explícita e sistemática é um dos maiores erros que
vemos sendo cometido nas salas de aula, nas escolas próximas a nós. Por que eu quero dizer isso? Que precisa, é necessário, nessa etapa, uma sistematização do ensino, uma progressão pedagógica. As etapas precisam ser consolidadas, porque uma habilidade depende da outra. Se eu não tenho uma habilidade bem consolidada nesta etapa, ela vai sentir dificuldade na próxima etapa. A criança vai apresentar a dificuldade porque a habilidade não foi consolidada e ela vai precisar dessa habilidade futuramente. Então, existem etapas que todas as crianças precisam passar e que essas etapas precisam ser bem consolidadas. Vamos seguir então. O que vocês mais querem aprender aqui é que as letras falam. Isso é exatamente o que significa o nosso alfabeto. E aqui nós vamos entender as práticas para ensinar os sons das letras. Vamos lá. Primeiro, você precisa ter claro o conhecimento sobre o nosso alfabeto. A gente precisa saber o que sobre o alfabeto? Que nós temos um alfabeto fonético, né? Que aprender a ler no sistema alfabético como o português envolve, sobretudo, as aprendizagens das relações sistemáticas entre símbolos visuais, as letras ou os grafemas e as suas correspondências com as unidades sonoras, que são os fonemas, né? É preciso ter claro que essas letras que nós vemos, o nosso alfabeto, é formado por 26 letras e 30 e poucos sons, e é a partir destas letras e desses sons que são formadas todas as outras palavras. São esses sons coarticulados que formam as sílabas, e estas sílabas formam as palavras, e assim temos toda a nossa linguagem estruturada. Então, a criança precisa compreender isso. E nós também precisamos ter essa compreensão, que o alfabeto, ele foi criado, ele foi inventado, porque ele é uma invenção humana, para representar os sons da nossa fala, para representar aquilo que falamos. Então, sendo desta forma, se ele foi criado com essa intenção, se ele foi criado para representar aquilo que falamos, podemos dizer e afirmar que a escrita representa a fala. E todas as teorias pedagógicas, todos os estudos vão afirmar o quê? Que para a criança ler e escrever bem, ela precisa chegar nessa compreensão de que a escrita representa a fala. O que vai fazer diferença, o que vai ser determinante em um leitor hábil ou um leitor com dificuldade, é o caminho que a criança vai passar para atingir esse conhecimento. Qual será o caminho? Me diz você aí agora, o que você escolhe? Qual caminho você escolhe para que a sua criança compreenda que a escrita representa a fala? Por um lado, temos aqueles movimentos, aquelas metodologias que acreditam que a criança ela vai descobrir isso através das vivências, das experiências, da descoberta ou do levantamento de hipóteses. E assim é trabalhado como? Com reflexões da palavra, com textos e palavras estáveis. Então, é exposto para a criança diversos textos e palavras inteiras para que a criança, então, descubra sozinha ou não o sistema de escrita alfabética. E aí ela vai levantando hipóteses, muitas vezes hipóteses erradas, e não consegue chegar a uma leitura eficaz. Mas, por outro lado, inclusive, é o que eu tenho propagado aqui na minha página, o caminho do ensino. Ao invés de você deixar a criança descobrir sozinha e levantar essas hipóteses, podemos seguir o caminho de ensinar explicitamente o que as letras representam. Ensinar esses valores sonoros para só então, depois desse conhecimento, a partir do que ela conheceu e aprendeu sobre as letras, ela conseguir formar as sílabas, conseguir formar as palavras e, a partir disso, ela ampliar o seu conhecimento. Então, é nesse momento que você escolhe os caminhos para que a criança chegue a esse conhecimento. E o que diz a teoria sobre isso? Em que está fundamentado isso que eu trago para você? A ciência da leitura, que é um estudo sobre como o cérebro aprende a ler,
que reúne neurocientistas, psicólogos, pedagogos, pesquisadores em geral, sobre quais são os processos que o cérebro da criança ou o cérebro humano precisa acessar, quais são as conexões que são feitas no momento da leitura. E comprovou-se muito disso. Aqui temos alguns trechos de uns textos, de alguns livros, que esses autores afirmam o quê? Que para aprender a ler, a criança precisa descobrir ou ser levada a descobrir como a escrita representa a fala. Foi o que falamos anteriormente. Ela precisa chegar nesse conhecimento. E o que vai ser determinante é o como ela vai chegar nesse conhecimento. Se eu deixo a cargo da criança descobrir e levantar hipóteses sobre isso, ou se eu faço com ela um ensino direcionado, sistematizado, levando ela a descobrir que essa escrita representa a fala. Temos mais. Derraine, um neurocientista francês, que fez estudos de imagens do cérebro muito aprofundadas, ele traz mais essas duas citações. A etapa decisiva da leitura é a da decodificação dos grafemas em fonemas. É a passagem de uma unidade visual a uma unidade auditiva. A relação letra-som. É quando a criança consegue acessar no seu cérebro aquilo que ela vê diante dela, aquelas letras, ela faz uma conexão com aquilo que ela escuta para relacionar e formar sílabas, palavras e compreender quando ela ler uma palavra. E para aprender a ler, temos mais aqui um trecho. O treinamento pelo método fônico é essencial. Somente atentando para a correspondência entre as letras e sons é que o aluno consegue ativar o circuito clássico de leitura, permitindo que ocorra o tipo adequado de aprendizado. Isso é importantíssimo entender que essas conexões que acontecem no cérebro conseguem fazer com que a criança separe a leitura das palavras de uma forma como imagem e faça a leitura dessas palavras como uma linguagem. Ela não vai mais acessar essas palavras inteiras como uma imagem, como uma figura. Como vemos crianças que leem rótulos, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's. Aquilo é uma imagem para ela e ela faz aquela leitura. E quando ensinamos através de palavras inteiras, é isso que acontece no cérebro da criança. Ela forma aquela imagem e ela não faz uma leitura baseada na linguagem. Ela não acessa o código das letras. Ela faz aquela leitura visual apenas como uma imagem. E muitas vezes ela faz isso de forma limitada. A criança que faz isso, ela não consegue ler todas as palavras porque ela não armazenou toda essa quantidade de palavras. Ela vai sentir dificuldades, é tanto que se você trocar uma ou duas letras, ela não vai conseguir perceber a diferença nessas palavras. A criança que aprende a ler através da relação letra-som, que ela faz essa decodificação letra a letra, ela faz um mapeamento enquanto ela está lendo. Isso faz com que ela acesse a palavra e depois acesse o significado e faça a compreensão daquilo que ela lê. Veja mais aqui um outro trecho que uma teoria traz para a gente. Olha, as abordagens de ensino mais eficientes são aquelas que oferecem um ensino sintético, sistemático e explícito das correspondências entre fonemas e grafemas. Mais uma vez, outros autores reafirmam a importância de fazer essa relação letra-som, de ensinar para as crianças o som, para que ela consiga efetivamente fazer uma leitura eficaz que leve à compreensão. E aqui eu quero ressaltar o quê? Eu já falei para vocês sobre as habilidades de pré-alfabetização. E se você ainda não sabe, muitos outros vídeos que eu tenho mostrado por aqui falam sobre isso. Pode ir lá no meu canal, pode ir lá na minha página, que tem muito vídeo explicando sobre as outras habilidades da pré-alfabetização. Isso aqui que eu quero trazer hoje é mais aprofundado sobre os sons das letras, sobre a importância desse conhecimento das letras de uma forma completa. E assim, formando, né, consolidando na criança a habilidade do princípio alfabético que vai levá-la a uma leitura mais eficiente. Isso não quer dizer que precise ser
trabalhado de forma isolada. Essas habilidades podem e devem ser trabalhadas articuladas, de forma conjunta, porque uma habilidade vai estar favorecendo a outra. Mas quando eu faço o ensino do som das letras, eu estou trabalhando aqui o conhecimento das letras, que eu estou mostrando de forma completa o que as letras representam, porque eu vou mostrar a letra para uma criança, eu preciso mostrar a letra de forma completa, todo o conhecimento que existe sobre a letra. Eu vou mostrar que a letra tem nome, vou mostrar as formas que a letra possui. Temos ali as formas de imprensa, a letra cursiva, temos também maiúsculas e minúsculas, que elas se diferem entre isso, dessa maneira. Mas eu preciso, não posso deixar de ensinar o que é mais importante, o conhecimento que vai ser determinante no momento da leitura, que a criança vai precisar utilizar sobre a letra, que é a sua representação sonora. E esse conhecimento da letra está intimamente ligado às habilidades da consciência fonêmica, que é uma das habilidades dentro da grande área da consciência fonológica. E com essas duas habilidades consolidadas, entrelaçadas e desenvolvidas entre si, eu posso consolidar o princípio alfabético. Então, eu tenho ali, ó, um conjunto das habilidades sendo trabalhadas, todas de forma articuladas. Agora, o que eu quero dizer sobre o ensino das letras, quais são os erros mais comuns que vemos e como evitar? O que eu preciso evitar? Você vai poder refletir junto comigo aqui agora, se você comete um desses erros, se já cometeu ou conhece alguém que já cometeu, para que você fique atento e já comece a mudar a sua prática para que o seu caminho rumo à inovação, à transformação com a sua forma de ensinar seja diferente. Veja bem, prolongar o nome da letra para representar o som. Eu conheço algumas pessoas que fazem dessa forma, achando que está ensinando os sons das letras. O que é que essas pessoas fazem? Elas prolongam o nome da letra. Eu vou ensinar a letra M. Então eu vou lá, mostro para a criança a figura e vou tentar, na minha tentativa de ensinar o som, eu vou prolongar o nome. Esse aqui é o M. Então, eu não estou ensinando o som das letras. E isso não é ensinar o som da letra. A letra M, por exemplo, então, quando eu for ensinar o som da letra M, o que que eu preciso ficar atenta? O ponto de articulação que a minha boca vai fazer, por onde está saindo, a expiação do ar acontece por onde? Pelo nariz, porque é uma letra nasal. Então, vamos lá, ó. Os lábios se fecham e o som vai sair nasalizado. Então, eu preciso entender todas as etapas de como fazer essa articulação para ensinar corretamente para o meu aluno. Então, não é prolongando o som da letra. Soletrar o nome da letra e só ensinar isso. Ah, não, não vou aprender, não vou ensinar som de letra. Isso é modinha, isso é bobeira, meu aluno vai aprender de qualquer forma. Isso é um dos erros e temos visto isso claramente quando são realizadas avaliações nacionais e internacionais, quando temos aí quase 50% das crianças no segundo ano que não conseguem compreender o que lê, não conseguem ler palavras, muitas vezes simples, e não têm a compreensão. E isso se arrasta com as crianças do quarto ano, quinto ano e até mesmo as crianças de 15 e 16 anos, como foi comprovado na última avaliação do PIRS de 2021. Então, é claro que as dificuldades que a criança encontra no momento da alfabetização, ela vai carregar por longos anos nas próximas etapas escolares. Então, essa etapa é decisiva no momento, na prática escolar de qualquer pessoa. Então, mais um erro: ensinar a ordem alfabética. Então, assim, a ordem alfabética é importante para quê? No momento que a criança precisa ali utilizar, o adulto precisa utilizar uma ordem alfabética, precisa procurar algo no dicionário, precisa fazer alguma lista. Nesses momentos, ela precisa da ordem alfabética, ela precisa desse conhecimento. É claro que vamos sim ensinar, não há problema em ensinar a ordem alfabética para as crianças. O que há de errado nesse momento, nesse ponto, é que se eu decido utilizar a metodologia de ensinar os sons das letras,
eu utilizo uma outra ordem. Eu posso ensinar as letras na ordem, mas os sons das letras necessitam de uma outra ordem para ser apresentados. E por que então, Leide, que eu preciso entender por que eu preciso trocar essa ordem? Me explica por que eu não posso ensinar na ordem alfabética. Veja bem, para ensinar os sons das letras, que é uma base científica, eu preciso seguir o princípio de que eu ensino o que é mais fácil para depois ensinar o que é mais difícil. E isso é com os sons também, porque existem sons mais fáceis de serem percebidos, de serem aprendidos, e existem outros mais complexos. Então, eu começo pelo mais simples, eu começo pelo mais fácil sempre. Então, existem sons mais fáceis de serem aprendidos, que são aqueles sons prolongáveis. Existem letras em que o seu som pode ser sustentado e aí vai ficar mais fácil para que a criança perceba. Nesse momento, ela vai conseguir ficar mais atenta à escuta, ela vai conseguir prestar mais atenção naqueles sons, para que quando você chegue no momento das letras mais difíceis de serem percebidas, ela já vai estar habituada com este momento, com essa ação de escutar atentamente ao som. Então, por exemplo, a letra F, a letra V é uma das primeiras letras, porque eu consigo sustentar nas palavras. Então, se eu sustento, eu faço com que a criança perceba mais facilmente. A palavra foca, o som da letra F, eu posso sustentar por mais tempo. Foca. Isso ajuda a criança a perceber esse som enquanto ela faz essa relação, essa adaptação com a escutativa que ela ainda não tem desenvolvida. Então, olha só. Outro erro, escolher uma palavra e colocar a criança para refletir. Vamos lá. Muitos casos acontecem dessa maneira em diversas salas de aula. Escolher a palavra e dali começar a levantar hipóteses, começar a estudar sobre a sílaba, as partes da palavra, para então depois chegar no conhecimento das letras e talvez a criança levantar essa hipótese sobre o som. Então, é o inverso, começando do grande, que é a palavra inteira, para depois descobrir a letra. E como eu disse anteriormente, o mesmo caso dos sons, a gente começa pelo que é mais fácil. Então, eu começo pelo menor, eu começo pela letra, depois pela sílaba, para depois chegar na palavra. Veja, então, vamos lá para a prática. Na prática, como que eu ensino os sons das letras? O que que eu preciso saber para ensinar os sons das letras? Você, primeiro ponto, vai trocar esse tipo de atividade. Se você faz esse tipo de atividade, já é um motivo, já é uma indicação de que você precisa estar trocando, que você precisa trocar isso daqui. Alfabetos ilustrados, alfabetos que com palavras escritas. Por quê? A letra A não é só do avião. A letra A, ela não é só da abelha. A criança não pode ficar presa nessas pistas visuais. Existem muitos casos que você vai avaliar uma criança e ela fica tentando lembrar onde que ela viu aquela letra. Inclusive, na sala de aula, ela consegue memorizar aquele exato momento, aquele local, aquela parede onde ela viu aquela foto daquela letra e gravou na memória só isso. Então, ela não compreendeu, não levou a compreensão do que realmente a letra representa, do que a letra significa. Então, ela fez uma memorização que, com o decorrer do tempo, vai sobrecarregando e a criança vai apresentar dificuldade. Então, não utilizar alfabetos ilustrados. Existem muitos casos em que eu vejo sugestões de que você deve usar, de que você deve fazer esse tipo de modelo. Eu vou mostrar um modelo diferente que tem sim uma ilustração, mas com um sentido diferente. Veja só. Calma aí que eu vou mostrar. Letras animadas. Se você costuma utilizar esse tipo de letra nas suas aulas, é claro que você vai falar assim: olha, é muito bonitinho. A minha coordenadora me indicou, ela disse que vai ficar mais lúdico na minha aula, que as crianças vão gostar. Sim, as crianças vão gostar, claro que vão. Mas elas não vão conseguir fazer essa diferenciação de que dentro de todos esses bichinhos aí, dentro desses bracinhos, desses olhinhos, tem uma letra.
Eu e você já conseguimos fazer essa identificação, porque somos alfabetizados, já conhecemos as letras e fazemos a diferença entre esses desenhos. Mas para a criança, não. Para a criança, a letra vai se tornar uma imagem, vai se tornar uma figura, um desenho. E aí não vai ter como utilizar essa letra na linguagem. É tanto que quando a criança pegar um livro, quando ela for fazer uma leitura, as letras não vão ter carinhas, elas não vão ter mãozinha. Então a criança precisa ela ter claro, precisa ter clareza. Quando falamos de um ensino explícito, é justamente isso. Não dar chance para o erro. As crianças precisam ter clareza no que elas vão aprender. E cabe a nós trazer essa clareza para elas. Outro ponto são esses tipos de atividade aqui, ó. Ficar repetindo, fazendo cópias de letras, de sílabas, de palavras, não vai favorecer a alfabetização. Não é copiando, escrevendo, repetindo que vai fazer com que a criança entenda o princípio alfabético, não vai fazer com que ela entenda o sistema de escrita alfabético. Não é assim que ela vai entender o verdadeiro significado das letras. Então, o que fazer no lugar? Não estou aqui só para apontar o que está errado, o que não deve ser feito, mas eu estou aqui para mostrar para você um outro caminho, o que pode ser feito, o que melhor pode ser feito, que trará melhores resultados. Olha só, temos aqui uma maneira diferente de ensinar o alfabeto. Eu vou ensinar o alfabeto. Lembra aqui que eu falei para evitar os alfabetos ilustrados, mas aqui eu tenho uma ilustração. Mas essa ilustração aqui vai de encontro ao que a criança precisa para aprender sobre a letra. No momento de ensinar uma letra, eu trouxe aqui a letra Z como exemplo, mas tem de todas as letras. Vou ensinar, eu posso mostrar a figura do formato que a boca faz para emitir o som da letra. Essa daqui é a letra Z. Eu posso falar isso para as crianças. Olha só, crianças, essa é a letra Z, esse é o nome dela. A letra Z possui quatro roupinhas aqui, olha só. Quatro formas de escrever a letra. Não importa como ela vai estar, se ela pode estar nessas quatro formas: maiúscula, minúscula, imprensa, cursiva, ela vai continuar sendo a letra Z, dessas quatro maneiras. Mas tem uma coisa muito importante sobre a letra que vocês precisam aprender, crianças, que essa letra aqui, ela possui um som. Ela representa aquilo que nós falamos. Olha só. Quando eu escrever alguma coisa com Z, é esse som aqui que vai fazer. Olha só. Zzz. O sonzinho, inclusive, eu uso uma historinha para ajudar na memorização. Isso vai funcionar como auxiliares de memória. A criança vai guardar na memória todas as informações para quando ela precisar utilizar, ela vai acessar no cérebro todas as informações que ela tem sobre a letra. Quando eu disser para ela, olha só, o som da letra Z parece o som da abelhinha voando. Olha só. Zzz. Como que a abelhinha voando faz? Aí você pode pedir para todo mundo repetir junto, pode pedir para fazer individualmente, para perceber quem está sentindo dificuldade, né? Para você ver quem está apresentando dificuldades para compreender o que você está ensinando. Mas veja só, eles vão se lembrar do som da abelha, e isso vai estar armazenado no seu cérebro, na sua memória de curto prazo, para só então ela acessar a letra Z. Então, ela vai lembrar nesse momento, principalmente no momento da junção dessas letras com as vogais para formar as sílabas. E aí você tem aqui também um alfabeto motor, onde você pode ajudar a criança a cobrir com massinha, a cobrir só com o dedinho também, ou passar o dedinho em cima, colocando também ela para exercitar a memória motora. No momento que a criança passa o dedo em cima da letra, reproduzindo o seu som, ela está criando essa memória motora também. Então, ela vai se lembrar do som, vai se lembrar do formato, e todas essas informações vão ficar armazenadas no cérebro e fazer as conexões no momento correto. Então, veja só como faz mais sentido você ensinar dessa maneira e levar as crianças a compreender. E aqui, olha só, eu tenho um modelo do que você pode fazer na sua sala de aula. Você pode ter lá o seu alfabeto fonético, com a articulação da boca, que vai ser uma referência para a criança. Mas isso não quer dizer que a criança vai utilizar
esse alfabeto, esse modelo para sempre. Isso não é uma muleta para que a criança fique ali sustentada para o resto da vida, não. Isso aí vai funcionar como um auxiliar, eu disse, né, como um auxiliar de memória para ajudar na consolidação do conhecimento. Depois que ela consolidou esse conhecimento, tiramos isso, ela não vai ficar dependente dessas figuras para acessar o significado. Ela precisa bater o olho na letra e já fazer a relação com o som que essa letra reproduz. E aqui eu tenho para vocês os modelos de atividades também. Muitas vezes você procura lá, você pode estar procurando e tem diversas atividades, diversos modelos de atividades que falam sobre estar ensinando, né? Que se referem ao ensino das letras com base na fonética. Veja aqui que neste modelo eu não trago a articulação da boca, mas as instruções que você encontra na atividade levam a criança a compreender isso. Ela vai começar a perceber, antes de fazer a escrita, antes de fazer a junção, ela vai começar a compreender primeiro onde que esses sons estão presentes nas palavras. Você não vai ensinar apenas que o F é de faca, F de fada, como os alfabetos ilustrados têm por aí. Você vai ajudar a criança a perceber, através dos sons, que essas letras estão presentes em diversas palavras. E também não vai levar a criança a compreender somente que este som está presente apenas no início da palavra. O som da letra F pode estar no início, pode estar no meio, pode estar em diversas partes da palavra. Então, assim, não temos palavras escritas nesse momento, a criança não tem acesso à figura, ao desenho, com uma palavra escrita do lado, justamente para não criarmos a maneira errada dela compreender a escrita. Ela vai perceber aí pelo som, ela vai falar a palavra e prestar atenção no que ela escuta. Fogo. Então, criança, eu tenho a presença do som da letra F aí nessa palavra? Ela vai começar a prestar mais atenção naquilo que ela fala, para então ela compreender os sons que as letras representam. E aí, depois que você vai fazer o trabalho, né, com o reconhecimento, com a escrita das letras e consolidando o princípio alfabético. A criança precisa. O que seria, então, consolidar o princípio alfabético? A criança olhou a letra, ela não vai só dizer que o nome da letra é F. Ela precisa saber que o nome da letra é F, mas ela vai relacionar isso com o som. Viu a letra, ela precisa lembrar o som que aquela letra representa. E o que vai ajudar, o que vai auxiliar nisso, são esses materiais fonoarticulatório. É você ensinar exatamente o ponto de articulação, o modo de articulação que a boca faz, a expiação do ar, e cada passo a passo para produzir este som e como esses sons estão presentes nas palavras. E mais, no momento da junção, o que que eu vou fazer? Depois que eu ensinei todos os sons, que as crianças compreenderam, consolidou esse princípio alfabético, que eu vou realizar a junção. É muito mais fácil para a criança fazer a junção, formar as sílabas de 30 e poucos sons, ao conhecer esses 30 e poucos sons que temos das letras, ela unir esses sons e formar as palavras, do que ela memorizar centenas de estruturas silábicas. Porque são muitas estruturas. Temos as estruturas que é consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então, assim, são inúmeras estruturas, são quase 300 estruturas que a criança precisaria memorizar para ler qualquer palavra. É por isso que chega em determinado momento, a sobrecarga visual que existe faz com que a criança comece a apresentar dificuldades na leitura. Não, ela não vai conseguir mais acessar na sua memória uma quantidade tão grande de estruturas silábicas. Imagine, por exemplo, uma criança que vai precisar decorar a sílaba para a palavra transporte. Então, assim, veja a quantidade de letras que ela precisa memorizar para formar a primeira sílaba, trans, quando na verdade ela precisa conhecer apenas os sons que cada uma daquelas letras representa, mapear e unir esses sons para formar a sílaba e a palavra. Aqui, quando eu vou ensinar a junção, eu inicio
Eu inicio, claro, pelos sons regulares das letras, as que são mais fáceis também. E vou ajudar a criança a perceber como fazer essa junção. O som vai diminuindo, ele vai se unindo. Eu não vou ensinar a criança a juntar F com A para formar o Fá, porque F com A não forma Fá. O que forma Fá é o som da letra F com o som da vogal A, que também tem as suas variações. Quando ensinamos as vogais, precisamos ensinar as vogais orais e nasais. Então, são diferenças que eu preciso ensinar, porque a criança não vai conseguir entender sozinha. Então, é necessário um ensino explícito de cada um desses sons. Então, eu vou ensiná-la a unir esses sons. Veja só, aqui eu vou ensinar a criança a começar fazendo um som e ela só vai parar quando ela chegar na outra letra. E assim eu vou diminuir nesse caminho até que ela diga a sílaba completa de uma forma mais rápida. Olha só. Pá, 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 pá. Então, a criança consegue compreender mais facilmente como a junção acontece, como a sílaba se forma, e assim ela será capaz de formar qualquer sílaba, de fazer a leitura de qualquer palavra, independente da sua estrutura silábica. E é este conhecimento que você precisa ter primeiro, né, para passar para a criança, que convenhamos que você não pode dar aquilo que não tem. Se você não aprendeu, você possivelmente vai apresentar dificuldades para ensinar. E olha só, depois que a criança aprendeu isso, ela consolidou, então nós teremos a consolidação de palavras, de leituras, de escrita. A criança que conhece os sons, ela vai ser capaz de ler qualquer palavra e ela vai fazer essa relação. Veja só, aqui eu tenho uma sugestão de um jogo onde a criança vai fazer a relação aqui com o som inicial de cada uma das figuras e formar uma nova palavra. Então, nesse momento, ela precisa conhecer o quê? Os sons das letras e ter desenvolvido as habilidades de consciência fonêmica, para ela perceber que ali, ó, em mola, ela só vai tirar o primeiro som. Então ela vai fazer essa relação letra-som, ela vai lembrar que esse som é representado pela letra M, e lá ela vai escrever a letra M, até formar a palavra maleta. Depois ela fazer a leitura. Agora eu te digo o quê? Onde você vai aprender tudo isso? Onde você pode se aprofundar sobre esse conhecimento, entender verdadeiramente cada um desses sons, qual a ordem correta de ensinar, qual o tipo de dramatização ou qual seria o recurso a utilizar para que a criança não esqueça o aprendizado, que ela consiga fixar aquele conhecimento na memória. Eu quero te apresentar a oportunidade de conhecer o curso As Letras Falam. É a parte mais aprofundada desse conhecimento, onde eu trago para você a teoria e a prática de forma eficiente. Dentro do curso, você tem aulas explicativas, onde você vai entender cada um desses sons, onde você vai entender a melhor maneira de ensinar esses sons, como e quando ensinar para suas crianças, jogos e brincadeiras que auxiliam na consolidação desse conhecimento e um material riquíssimo onde você vai ter a direção do que fazer com as suas crianças, independente da sua experiência. Sendo você de diversos anos de experiência, diversos cursos e extensões acadêmicas, mas que não tenha esse conhecimento consolidado, você vai conseguir ensinar para qualquer criança, porque o material é todo explicativo. Aqui ele mostra exatamente qual é a sua ação frente à criança que está ali com você. O que que você tem que fazer diante dessa atividade? Aqui, ó, no rodapé de todas as atividades, tem a orientação do que fazer. Então, são 5 apostilas sobre o conhecimento das letras, dividido na melhor ordem de apresentação. Então, cada apostila já vem separada, seguindo a sequência das letras que você precisa ensinar. E aqui, cada uma das letras possui diversas atividades para desenvolver diversas habilidades, cada uma delas direcionada para uma habilidade. E também temos uma apostila extra, que é a do conhecimento alfabético de A a Z, que é uma apostila mais completa,
mas está reunida em uma só, onde você já pode fazer o trabalho do conhecimento da letra, da consciência fonológica e já consolidar o princípio alfabético em uma única atividade. Você pode utilizar todas as outras apostilas como orientação, dependendo das suas condições. Talvez você não consiga imprimir para todas as crianças, mas você pode usar o material como orientação e ter esse aqui que é mais enxuto, mas que ele consegue ter todas as habilidades desenvolvidas em uma única atividade. Aqui, direciona a criança a compreender o som das letras com as imagens, onde ela vai entender, por exemplo, aqui na letra A, que o A pode ser A de abelha, mas também pode ser An de Ana. E aí, nesse momento, você vai fazer essa explicação e essa exploração com as suas crianças. Tem de todas as letras também. E o que mais tem dentro do curso? São 4 módulos, ele é dividido em 4 módulos, onde você tem a introdução do porquê ensinar os sons das letras, que eu reforço que você precisa ter a teoria para que você compreenda, que você consiga adaptar o seu material, que você consiga pegar qualquer material e adaptar nas suas aulas e utilizar na sua rotina, conseguir incluir no seu planejamento. Então, sabendo a teoria, você vai conseguir dominar a prática de uma forma muito mais segura. No módulo 2, você vai entender quais são os sons regulares e os das vogais e das consoantes, que são as primeiras a serem apresentadas para as crianças. Você primeiro ensina os sons regulares. E no módulo 3, você vai aprender os sons irregulares, que são aquelas trocas de letras, né? Aquelas variações que existem nos sons de algumas letras e que você ensina depois que a criança já consolidou os sons regulares. E o módulo 4, que você vai aprender o como e quando ensinar os sons das letras para a sua criança. Você vai ter um passo a passo com um guia teórico te ensinando quais são as dramatizações, quais são as referências que você pode dar para as suas crianças conseguirem memorizar e não esquecer mais os sons das letras. E eu digo mais, todos esses materiais estão dentro do curso e você tem direito aos bônus exclusivos. Veja só, dentro desse curso eu consegui disponibilizar alguns bônus, que é o cartaz do alfabeto fonético. Ele tem diversos modelos que eu disponibilizei dentro do curso para você, que aí você pode escolher se você quer aquele maior colorido, se tem outros modelos também, e aí você pode adaptar na sua rotina. Um guia de instruções, né, para as dramatizações de como ensinar os sons, todo o ponto de articulação para que você compreenda primeiro antes de ensinar para o seu aluno, para que você tenha essa segurança de saber exatamente como fazer o som, até mesmo para corrigir caso a sua criança não esteja fazendo corretamente, qual é a instrução que você precisa dar para ela, da posição da boca, da posição da língua, para que ela faça e reproduza o som corretamente. O material de sondagem e avaliação para você conseguir acompanhar as aprendizagens das suas crianças frente a esse ensino. Aula bônus com a oficina da consciência fonológica, que vai trazer para você o conhecimento da segunda habilidade mais importante para a alfabetização. Eu digo que o conhecimento dos sons das letras e as habilidades da consciência fonológica precisam andar juntas. Você precisa desenvolver essas duas habilidades para que você tenha sucesso no ensino com as suas crianças. E a aula ao vivo, esse é o melhor bônus que você poderia ter. Se você estudar, você assistir todas as aulas, ler o material, não compreendeu, você vai ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas que você tiver comigo, ter um direcionamento de como você colocar, incluir isso na sua prática, na sua rotina, no seu planejamento. Então, eu vou caminhar junto com você, vou conduzir junto com você este momento do ensino dos sons das letras para as suas crianças, que é a habilidade mais importante do sucesso na leitura de qualquer criança. O curso As Letras Falam é um curso prático, simples e eficiente. Você só precisa fazer um investimento de R$ 147, que pode ser dividido em até 12 vezes, para garantir o acesso a um conhecimento que vai levar o aprendizado das suas crianças a um outro nível. Você vai garantir todos esses bônus e esse valor promocional para as 10 primeiras. Preste atenção, hein? Estes bônus e esse valor promocional é para as 10 primeiras que acessarem, que se inscreverem no curso As Letras Falam. Então, eu aguardo você, eu espero as novas alunas e vamos juntos fazer a diferença na educação.